essa aula de riscos ambientais. Beleza? Essa parte de riscos é muito simples, né? O objetivo de estudo dos riscos ambientais, na realidade, turma, é identificar todos os riscos que estão envolvidos naquela atividade laboral. Além da gente identificar, a gente vai estabelecer procedimentos de segurança para a proteção, né, do trabalhador naquela atividade de trabalho. Além disso, o objetivo de estudo de riscos ambientais é estabelecer medidas de controle desses riscos, né? Ou seja, aplicando os mais adequados procedimentos, né? Como proteção individual, né? Como a proteção coletiva, que é mais importante do que a individual, não é verdade? Muito importante estarmos de olho nesses objetivos. E além de identificar e classificar riscos de acidentes de trabalho desses riscos, né, ok? Conhecendo os riscos ocupacionais. Quando a gente fala risco ocupacional, a gente fala somente trabalho com 3 riscos, que é os físicos, os químicos e os biológicos, né, que dão todo o risco, que estão todos previstos, né, no PPRA, no PCMSO, no LTCAT, no PPP, que são riscos ocupacionais que é a base da implementação das ações prevencionistas, tá ok? Vamos lá. Muito bem. Riscos ocupacionais são todos, olha, entenda isso aqui. Riscos ambientais são só 3, físico, químico e biológico. Os riscos, vamos tentar estar por aqui, notar para você. Olha bem, riscos ocupacionais são todos. Ambientais é somente físico, químico e biológico. Somente físico, químico e biológico. Só este e este. O ergonômico, que a gente fala aqui, o ergonômico. Vamos lá. O ergonômico. Opa. Só pegar uma tinta diferente aqui, olha. O ergonômico, esse ergonômico aqui, na realidade, cadê ele? A caneta, aqui, o ergonômico, que seria, voltando ao anterior. Os ergonômicos, que são riscos de operação, e o mecânico, que são riscos de operação também, não estão relacionados nos riscos ambientais. Olha bem, então, risco ocupacional divide-se em 2 partes. Os ambientais, que é aquele de estudo da gente para o PPRA, PCMSO, para o LTCAT, PPP. Beleza? Que é muito importante nós sabermos separar esses riscos ocupacionais dos riscos ambientais. Os ambientais é o que nós vamos estudar hoje. Beleza? Conhecendo os riscos, na realidade, aqui seriam os riscos ambientais, que é físicos, químicos e biológicos. Sempre serão representados pela cor verde, os físicos, pela cor vermelha, os químicos, e pela cor marrom, o biológico. Muito importante saber essas cores que envolvem esses riscos ambientais. Por quê? Porque dentro de um quadro, né, quando a gente fala o quadro de riscos, é verdade? Esse quadro de risco vai simbolizar o risco através das cores. Então, muito importante que nós saibamos fazer a associação das cores aos riscos ambientais, físico, químicos e biológicos. Verde o físico, vermelho o químico, biológico o marrom. Riscos ocupacionais que são capazes de causar danos, não é verdade? Tanto a sua exposição, características biológicas de cada pessoa. Cada pessoa tem uma suscetibilidade ao risco, né? Tem umas que aguentam mais, outras que aguentam menos. Beleza? Vamos começar pelos físicos, né? Lembre lá, riscos ocupacionais dividem em 2. Riscos ambientais, que é físico, químico, biológico,
e os riscos de operação, que são os ergonômicos e os mecânicos. Nós vamos estudar os riscos físicos, sempre tratando pela cor verde. São aqueles gerados por máquinas, condições físicas, características de trabalho, né, que possam causar danos à saúde do trabalhador, tá ok? Considera os agentes físicos diversas formas de energia o que possa estar exposto aos trabalhadores, tais como ruído, olha que interessante, ruído, nível de pressão sonora, né? Vibrações, pressões anormais de trabalho, calor, frio, radiações ionizantes e não ionizantes e umidade. Beleza? Esses são os ambientes e os tipos, né, de risco, diversas energias que esses agentes físicos possam causar esse risco físico. Riscos químicos, representados pela cor vermelha, esses aí são causados por agentes químicos. Que agentes químicos? Que pode entrar por que via, pode penetrar no organismo por que via? Pela via respiratória, através de poeiras, fumos, gases, né, vapores, não é verdade? E na sua natureza e exposição pode estar em contato ou ser absorvido também através da pele, a parte cutânea, ou ingestão, né? Que são as formas e que esses agentes possam penetrar no trabalhador. Vias de penetração do agente químico no organismo, respiratória, inalação, peles e vias respiratórias. Cutânea, absorção pela pele, queima através de ácidos, etc. Digestiva, através da ingestão de substâncias químicas tóxicas. Beleza? Aí, turma, os agentes químicos que possam causar esse tipo de anomalia, de doença no profissional, na verdade, são poeiras, fumos, névoas, neblinas, fumaças, vapores, gases, produtos químicos em geral, como os ácidos, bases, solventes. A medida de controle específica que nós temos para esses agentes químicos são quais? Sistema de exaustão, beleza? E no processo? No processo você pode até mudar, substituir o produto tóxico pelo produto não tóxico. E no trabalhador, como que a gente previne, controla esse agente? Através de uso de EPI. É lógico, pessoal, quando vocês forem trabalhar com qualquer substância química, se você não está numa indústria onde você possa exigir sistema de exaustão, que é a qualidade na fonte, né? Ou seja, a segurança na fonte, muito importante, ou no processo, você mexer no processo para aliviar, por exemplo, a tinta base solvente está sendo substituída hoje todas as tintas à base água. É um item, uma medida de controle que você está substituindo um solvente tóxico pela água, beleza? E os EPIs, que são luvas, máscaras, etc., capacete, né? Para os agentes químicos. Os agentes químicos também, ele vai ter medidas de controle na fonte, né? Que é o sistema de exaustão, no processo, na verdade, e no trabalhador. Os agentes biológicos, que são aqueles causados por micro-organismos, como bactérias, fungos, vírus e outros, esses são capazes de desencadear doenças devido à contaminação e pela própria natureza do trabalho. Geralmente, né, pessoal, quando se trabalha em lugares que têm riscos biológicos, tem todos os equipamentos. Nós estamos com risco biológico aí no nosso mundo, na nossa pandemia aí, que é maluco. Por isso que é o uso de máscara, lavar as mãos, não tocar, além disso, luvas, etc. Você verifica um agente, por exemplo, tem problema? Caiu um caderno? Você imagine um agente de saúde aí, qual que é todo aqueles equipamentos que ele utiliza de EPIs, tá certo? Muito importante também esses riscos biológicos. O risco biológico considera esses agentes aí, né? Bactérias, fungos, todos esses aí, tá ok? Esses bichinhos aí são bichos, né?
micro-organismo que a gente não enxerga e que causa. E nós temos aqui o famoso vírus, né? Esse vírus aqui que a gente gostaria de estarmos totalmente presente para não ter, para a gente conseguir substituir esse danado aqui, não é verdade? É o que nós estamos tendo problema hoje, tá certo? Aqui tem um checklist para quando você estiver num setor, você fazer essas perguntas e responder essas perguntas para você identificar o risco. Existe ruído constante na sessão? Existe o ruído intermitente, aquele que é de vez em quando? Indique-se os equipamentos mais ruidosos, o empregado utiliza um protetor, existe calor, existe problema com frio, existe radiação, existe problema com vibrações, existe umidade no local, existem equipamentos. É lógico, se existir essa parte aí, nós temos a presença do risco físico e temos que atacar, não é verdade? Tudo isso. Esse é um checklist dos riscos físicos. Checklist dos riscos químicos. Existem produtos químicos na seção, existem emanações de gases, vapores, quem são esses gases, como são manipulados esses produtos, existem equipamentos de proteção coletiva, existem equipamentos que são eficientes, existem quais são os equipamentos de proteção individual utilizados, existe risco de respingo, existe risco de contaminação, existe óleos ou graxas, solventes, usa no processo de fabricação, entre outros riscos. Aí você faz esse checklist para poder identificar os riscos químicos. Os riscos biológicos, existe problema de contaminação por vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos na seção. Geralmente esses riscos biológicos estão centralizados em o quê? Em departamentos de saúde, em hospitais, em laboratórios, não é verdade? Laboratórios de biologia, biológicos, não é verdade? Tem todos esses riscos acompanhados. Indústrias de alimento também tem, não é verdade? Porque trabalha com bastante materiais biológicos lá, ok? Esses são os riscos que a gente chama de riscos ambientais e não ocupacionais, que são os físicos, os químicos e os biológicos, beleza? Não esqueça da cor. A coloração marrom representa risco biológico, a coloração vermelha risco químico, a coloração verde risco físico. E nós temos a coloração amarela, pessoal, que não são riscos ambientais, são riscos de operação. A coloração amarela, que representa os riscos ergonômicos, e a coloração, que a gente chama coloração azul, que representa os riscos mecânicos, ou também os riscos relacionados à parte de operação. Muito importante. Azul mecânico ou de acidentes, amarelo ergonômico, marrom biológico, vermelho químico e verde físico. Muito importante porque os mapas de riscos, a montagem dos mapas de riscos são por cores e através dessas cores você identifica o tipo de risco que se encontra no ambiente. Beleza?